Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então deixa eu perguntar. Agora eu quero ir pra você, Baldo. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça, o zagueiro. A minha seleção é essa, ó. Mas se o Estevão não faz gol em time grande, ele não pode ser titular da seleção pra você. Eu colocaria o Pedro aí. E hoje tem Flamengo, último jogo pela fase de grupos da Libertadores. Flamengo e Deportivo Táchira, que inclusive é o clube que tá com a pior campanha da Libertadores. E pelo amor de Deus, Flamengo não vai entrar no modo banana, porque hoje o Flamengo precisa vencer. Mas acredito que após a vitória em cima do Palmeiras, os jogadores estão confiantes. E eu já vou dando palpite para esse jogo. 3-0 Flamengo. Além do Flamengo precisar vencer, ele também precisa fazer um bom saldo de gols para tentar se classificar em primeiro do grupo. De olho no jogo entre LDU e Central Córdoba. E é claro que eu quero saber o seu palpite para esse jogo. Aproveite e passa aqui abaixo nos comentários e deixe o seu palpite. Eu já falei que o meu é 3-0 Flamengo. Vamos ver quem vai acertar o placar desse jogo. Então não esqueça de deixar o seu palpite aqui abaixo nos comentários, beleza? E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E agora, Flamengo recebendo o Deportivo Táchira, precisando vencer e olhando para a partida entre a LDU e Central Córdoba. Assunto para o YouTube do Jogo Aberto. Lá você acompanha tudo e já já, cadeira de rodas pro Ronaldão. Mas já? A fase de grupos não está sendo do jeito que o torcedor rubro-negro imaginava. Alguns tropeços colocaram em risco a classificação. Mesmo assim, o Flamengo chega à última rodada, dependendo apenas de si para avançar para as oitavas de final e com chance até de ser o primeiro colocado. Uma vitória mais tarde sobre o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã garantiria o time de Felipe Luiz nas oitavas de final. Em caso de derrota do Central Córdoba para a LDU em Quito, o Fla pode até ser o primeiro colocado. Para isso, além de ganhar, precisaria se manter com o saldo de gols melhor que o dos equatorianos, que atualmente tem 1 gol a menos. A torcida entendeu a importância da partida e mais de 60 mil pessoas são esperadas no Maracanã. A boa fase também joga a favor. Já são 6 partidas de invencibilidade, sendo 4 vitórias e 2 empates. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho. Felipe Luiz vai poder contar com retornos importantes. Gerson, que sentiu o joelho diante do Palmeiras, conseguiu treinar e deve ir para o jogo. Alan, recuperado de uma lesão muscular na coxa, também volta a ser uma opção, assim como Wesley, que cumpriu suspensão no último fim de semana. No ataque, Pedro tem chance de começar entre os titulares. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Everton Araújo ou Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. E o Estevão, que você falou lá na Casé? Não foi na Casé, não, foi no Pode Pá. Não, tá na Casé, tá lá. Foi o Casé que postou, mas eu falei no Pode Pá. O que você falou? Que ele em jogo grande ele some, ele sumiu no jogo grande. Mas por que você quis dizer isso? Vamos lá. Porque ele não jogou bem contra o Flamengo. Nos principais jogos. Você quis dizer que ele é ruim ou que ele é... Não. Você quis dizer que ele é ruim, porque você tá falando que ele é cagão, porque ele não faz gol em time grande. Não. Só que ele foi vendido por 300 milhões pro Chelsea. Ele é o titular da seleção brasileira, que por sinal a minha seleção seria Hugo, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e Alexandro. Pô, a minha seleção... Bruno Henrique, Bruno Guimarães. Casemiro, Rafinha. Faltou o Gerson. E Gerson. Calma. Ataque, Vinícius Júnior e Estevão. Essa é a minha seleção, truta. Uma boa seleção, hein? Eu não boto o Rafinha como atacante. Eu boto ele como 4º homem do meio campo. Como meia esquerda mesmo. A minha seleção é essa, ó. Mas se o Estevão não faz gol em time grande, ele não pode ser titular da seleção pra você. Eu colocaria o Pedro aí. Mas ele não tá convocado. Eu sei. Mas pra mim também. Eu colocaria o Pedro. Eu tiro o Vinícius Júnior e boto o Pedro.
Pedro não tá Eu, colocando, né? eu colocaria. Mas o Estevão vai ser titular? Não, tem- Porque lá na Casé você falou. Tem que ser titular. Mas como tem que ser titular o Estevão? Mas eu não posso mentir, né? É Não, você fato. Mas se ele gente não não faz fala gol que- com o time grande, Sim, ele não mas- pode ser titular da seleção. Mas é fato. Mas a verdade é que o Estevão caiu de produção porque ele mudou de posição, né? Ele tá jogando mais por dentro agora. Essa seleção é Desde boa, que que o Abel colocou sabe? ele por dentro, ele caiu de produção. Você muito Você sincero. mudaria, Souza? Daí vocês três? Muito sincero Pedro, com você. eu colocaria. Eu Bota essa acho- foto aí, Cascão. Bota no Instagram aí pra sair lá pro presidente Samir, pra esses pés de rato lá. É família, genro, é parente, é pica-pau, é Homem-Aranha. É os caras tudo na CBF lá. É família, é filho, é genro. Daqui a pouco a mulher também vai trabalhar lá na CBF. A gente falou na semana passada aqui, Galvão fez uma enquete, Cruzeiro e Flamengo podem pegar o Palmeiras, não podem e tal. Tá aí, ó, 2-0 Flamengo, a coisa tá muito dividida, não dá ainda para apostar em ninguém mesmo. São favoritos? São, mas Palmeiras não vence, eu disse agora há pouco, há muito tempo, ó, não vence o Flamengo desde 2017, são 8 jogos, muita coisa para o tamanho dos dois, né? Deveria estar um pouco mais dividida, mas o Flamengo sempre vai muito bem contra o Palmeiras. Bom, estamos vendo alguns lances. Já podemos falar sobre isso? Foi pênalti ou não foi pênalti no Arrascaeta? Vocês se sentem confortáveis para afirmar? Eu sinto confortável. Ah. Foi pênalti. Foi pênalti. Eu vi as pessoas falando, não, mas ele segurou, mas o cara caiu. Para com isso, pô. O cara segurou o cara dentro da... Agora, o que poderia acontecer é que tinha um jogador do Palmeiras, o lateral, chegando. Ok, poderia atrapalhar, mas ele segura o jogador. Ele coloca a mão do jogador do Flamengo. Né? Torcedor do Fluminense Olha lá, fica bravo olha lá, porque diz Vanderlei. que com o Arias Ele deixa aconteceu a a mão, mesma pô. coisa. Ah, ele soltou. Não foi. Mas ele segura, pô. Vanderlei. Foi pênalti, não tem nem o que discutir. Pô. Foi pênalti. Pois fora da área era falta, foi dentro da área, foi pênalti. O cara deixa o cara Essa seguir lógica na do jogada. Luxemburgo, eu muitas vezes concordo, né? Olha lá. Se fosse fora da área, marcava, não é? Não, segurou forte. Como que Segurou, não pô? deixou ele. Deixou passar, né? E ele nem vai na bola, nem olha pra bola. Perfeito. É, e ele ia Pênalti. ficar de frente pro goleiro ali, o Arrascaeta, enfim. Aí vem aquele negócio, não passa em câmera lenta, passa mais rápido, para saber o impacto, mas enfim. Aí ele segura e Falcão, solta. foi, Falcão? Foi. Não, e se ele não faz, se ele não toca a mão no Arrascaeta, poderia o lateral esquerdo tentar chegar. Isso. O lateral esquerdo estava fechando. Mas foi pênalti lá, na minha opinião. Faltou o Casão. Eu tenho dúvida. Ah lá, Casão já tem dúvida aí, gente. Eu tenho dúvida. Tá bom. Aí quem que faz no jogo? É. Não, eu tenho dúvida porque... Você sabe que eu tive- É aquela questão de esperteza. O atacante é esperto pra caramba. O Claro, atacante claro. sente... O atacante faz A mão jogada. chegou ali, Ele opa. sente alguém encostar nele, ele... Porque Mas acho que ele foi Arrasca- menos artista do que o Arias daquele do Fluminense, quando recebe o puxão e se O joga. Arrascaeta, ele vai de frente, ele tá vendo o lateral do Palmeiras fechando, que pode chegar. Ele sentiu a mão do peito. Não, mas esse não. Em câmera lenta, parece que ele segurou a Arrascaeta pra caramba. Eu acho, mas tenho dúvida, cara. Casão. Ó, eu não discuto que ele deu o pênalti, mas também não ia discutir se Casão, ele não desse. acontece o seguinte, eu vou me bater sempre na marcação, né? Cara, zagueiro que vai num cara habilidoso, em pé, tá doido, cara. Ele tem que ter uma base, ele tem que dar uma distância para poder negociar o espaço. Ele dá o bote, ele vai fazer pênalti, porque o cara dá o tapa na bola, ele tá em pé, não tem base para poder continuar. Você pode ver que ele tá em pé e o Arrascaeta só balança e tira a bola Mas dele. assim, vamos lá, não é indiscutível, é? Não é Se discutível, ele mas não eu acho que... Ele não marcou. Vamos supor que ele não marcou o pênalti, foi o VAR que chamou. Perfeito. Então, aí o VAR chama, ele vai lá, olha e fala assim, não, eu continuo com o mesmo pensamento, não foi pênalti. Seria absurdo ele não marcar o Eu pênalti? só acho que ele não segue na jogada, porque o cara impediu dele seguir na jogada, entendeu? Não, sei, mas o árbitro, se ele não marca, seria absurdo. Seria muito mais cobrança se ele não marcasse. Vamos olhar o outro lance. Esse tempo que ele segura o Arrascaeta é tempo suficiente do lateral chegar. Sim. Agora, o Ramon Abad marcou também no primeiro lance. Este pênalti aí, eu tenho mais dúvidas sobre a posição. Ah, bateu na mão, não tenho a menor dúvida. Agora, que bateu no braço do Varela, que o braço estava aberto, olha lá, aí não tem dúvida. Gente, mas não tem uma câmera na linha para eu te dizer para você, olha, ele está fora da área, está em cima da linha. Essa aí foi uma dúvida. E aí o VAR chama sem ter também uma convicção. Porque não é conclusiva essa imagem. Câmera, ele está meio 1 metro fora da área. Tá fora, mas aquela então. câmera não mostra quase Então, nada. agora ele tinha dado o pênalti, mas o VAR chama. Então, eu acho que às vezes a intervenção, a gente chama tanta atenção para isso. Traduzido, Mauro, eles estão errando para tudo que é lado.
Então, eu não estou dizendo que ele não estava dentro da área nem fora, é que não dá, é inconclusiva a imagem. Então o VAR não precisa chamar. Se o VAR tivesse uma imagem claríssima, não é isso? Exatamente. Pra que o VAR vai chamar se ele não tem uma imagem que prove que está dentro ou fora? Para dividir com o árbitro a responsabilidade. Não, mas aí vai, fala. Não dá pra saber se Mas foi aí, dentro, aí, não dá. aí sim, se o árbitro é responsável dele, ele não chamou, ele vai ser criticado ou não pelo aquilo que ele fez, tá certo? Mas aí o VAR chama o cara para um negócio que ele não prestou, que ele não chamou ali. E não dá aí, pra ver. Os dois não seriam pênalti, porque o árbitro deixou seguir os 2 lances ali. Não, ele marcou. Ele marcou. O do Flamengo, no segundo, ele marcou. Mas a responsabilidade seria dele, o cara. do Palmeiras ele marcou. Aí o VAR chama sem nenhuma convicção, porque o VAR não tem uma imagem conclusiva. Agora, tecnicamente, o jogo foi mais fraco do que a gente esperava. Ficaram se estudando muito. Aquela história, aquela frase do Luxemburgo, o medo de perder estava maior do que a vontade de ganhar. Como é que foi? O que vocês acharam do jogo em si? Sabe o que eu gostei desse jogo? Só vou falar uma coisa, vocês podem discutir. Claro. É o passe do garoto do Flamengo para o Ayrton espetacular, Lucas. o segundo gol. O segundo gol. E ele recebe do Murilo, do zagueiro. O Murilo tenta tirar, mas... Que deu, porque ele matou o zagueiro. Era tão óbvio que ele que tocaria para o Michael, né? O zagueiro estava aqui, era o Piquerez. E o zagueiro vai lá. O zagueiro começou a ir para lá, ele Wallace, ele né? nem olha, ele vira o Wallace. E ele dá uma de Ronaldinho. Ele olha para lá e tchuf para cá. Você viu, Vanderlei? Esse passe? Esse passe foi maravilhoso. Porque essa é magia, né, cara? Futebol, magia. Ele faz coisa diferente. Ele olhou pro lado, meteu a bola pro outro, deixou o cara... Quebrou a defesa inteira. Ele driblou sem driblar. Ele driblou sem driblar e ele recebe, o Murilo tenta cortar, parece que é uma tabela entre eles, vai exatamente, então foi. Ali esse jogo bom. Aí, né, vamos dizer, ficou muito Palmeiras tático, o Palmeiras que é um time mais, né, e o Flamengo tem mais qualidade. Sim. Na hora de que precisar da qualidade, o Flamengo vai pegar vai fazer um tapa de bola, vai dar uma... Exatamente, o time do Palmeiras é o time mais consistente. É isso aí. Mas o time do Flamengo tem, faz coisa diferente. Jogadores que possam fazer diferença. Sim, claro. Por exemplo, aquele negócio que eu acho que... Tá, tudo bem, o Palmeiras é aquele... Quem é que o Palmeiras faz isso aí? O Estevão. Né? O Estevão balança e... Que não brilhou nesse jogo. Essa jogada, ó. Agora é o Murilo, ó. O Murilo é que dá o passe, mas ele faz que ia pra direita lá, nem olhou. Pô, deixou o Ayrton Lucas na cara do gol. Tudo indicava que ele ia passar pro Michael lá, ó. Ele tava esperando, ó. Você vê só, a jogada do Arrascaeta, ele tá dentro da área, ele tem mais é que balançar o corpo mesmo e dar o tapa, cara. Não tem jeito, ele tem que balançar o corpo e dar o tapa. Isso aí é futebol, cara. Aí detalhe, todos os jogadores que entraram no segundo tempo, esses 4 aí, ó, tava tudo aí, inclusive o Pedro aqui, ó. Todos haviam Não, o detalhe que eu não tinha depois, prestado atenção, que o cara chamou a atenção agora do Piquerez, o Piquerez estava prestando mais atenção do lado do cara lá e ele virou para cá. Se desse no cara lá, eu acho que o Piquerez chegava. Sim, exatamente. Se desse no Michael, o Piquerez ia chegar. Olha lá. Olha o Piquerez como ele Ele tá mais preocupado com lá, olha lá. Mais virado até para dar o pique lá, Ele quebra o Piquerez, porque ele tem a certeza que o passe vai lá. Então a força dele tá do lado quem dá o toque aqui é o Pedro, aqui atrás, ó. E assusta vocês o artilheiro do campeonato, depois de 10 rodadas, ser um jogador de meio campo, clássico, como o Arrascaeta, com 8 gols, completamente normal. Atrás dele vem um centroavante típico, que é o Verratti com 7. É a minha opinião há muito tempo, presta atenção. Os maiores artilheiros do mundo, não foram camisa 9. Sempre foram camisa 10. Sim. Você vai pegar Cruyff, Pelé, Zico, Maradona. Cruyff era 14, mas jogava como 10. Não, sempre 14. Mas sempre, entendeu? Os artilheiros, o cara chega vendo tudo de frente. Se o cara começar a entrar na área, vai fazer gol. Centroavante faz gol. Mas tem que preparar bastante. Tem que ter... Esses caras vêm preparando e vêm vendo tudo que está acontecendo. É impressionante, cara. Não, a gente teve Zico e tantos aí. Rivelino, uma opção desse. Mas artilheiros mesmo, você pega o Zico, o Dinamite era um centroavante, mas jogava com a 10 e tal. No mais, você pegar a relação, é sempre o centroavante, que sobra mais para eles. Pegar os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Romário não sei quantas vezes, Túlio, não sei quem. É o 9, que agora há pouco vocês discutiram aí, cadê o centroavante? Não é surpresa o meio é ser artilheiro. Não, a surpresa é o seguinte, os centroavantes, os números 9
de hoje, eles fazem menos gols talvez do que eles faziam meias, antes. do que os meias. Porque lá nos anos 80, o Isso. Zico era artilheiro, o Serginho era colado. sim. No outro ano, o Serginho fazia 30 e não sei quanto, e o Zico chegava com 28, 29. E o Roberto também nessa luta toda. lógico, Reinaldo, camisa 9, o Reinaldo Nunes. Então, isso que eu tô dizendo. Você pega a relação, é o Romário, o Nunes, é não sei o que, Reinaldo. É sempre o 9 e o artilheiro. Assim, claro no que não é geral, surpresa né? No pelo geral- craque que é o Arrascaeta, né? No Lógico. geral, sai menos gols hoje, né? Os artilheiros, hoje em dia, eles são artilheiros com 15 gols, com 16 gols, num campeonato que tem 38 rodadas. Lá atrás, os caras jogavam menos que isso. E fazia muito mais gol. Fazia muito mais gol. E o Arrascaeta joga naquela função antiga do número 8. É o cara que encosta no 9. O cara que entra na área. Não é nem o segundo jogador de meio campo, ele é o terceiro Ele é o encostando terceiro, no 9. não, ele é o terceiro. Ele é muito mais... Ele é quase um terceiro atacante do que um jogador de meio campo. Ele chega hoje bastante. ele joga mais colado junto do centroavante. Porque antes a função dele era caindo do lado direito. Por quê? Porque você tinha um atacante, você tinha um jogador pela esquerda, Everton Ribeiro no meio, e ele do lado direito. Hoje ele se fixou mais no meio, por isso que ele chega mais. Ele tá jogando muito, é um craque. Dá pra sentir a inveja no Casagrande, ele tá se mordendo. Ele não consegue acreditar ainda que o Flamengo venceu do Palmeiras. Ele tentando argumentar sempre alguma coisa para diminuir o Flamengo. Sabe quando você percebe que a pessoa quer ser do contra? É exatamente o Casagrande. Ele não consegue admitir que o Flamengo foi melhor que o Palmeiras. Ainda mais depois ele cravar que o Flamengo e nem o Cruzeiro iria vencer o Palmeiras. E aí, torcedor, o que você acha disso? Aproveite esse espaço aqui abaixo nos comentários e deixa sua opinião. E claro, não esqueça de deixar o seu palpite para o jogo de hoje entre Flamengo e Deportivo Táchira. O Flamengo precisa vencer essa partida e pelo menos vencer aí por 2 ou 3 gols de diferença para fazer um bom saldo de gols. De olho no jogo entre LDU e Central Córdoba, porque dependendo do saldo de gol do Flamengo nesse jogo contra o Táchira e de como vai terminar esse jogo entre LDU e Central Córdoba, o Flamengo pode se classificar em primeiro no seu grupo. Então se vencer tá ótimo, mas se vencer por 2, 3, 4 gols de diferença vai ser excelente. Então não esqueça de deixar o seu palpite aqui abaixo nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E também, se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clique no botão aqui abaixo escrito inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!